senhores, muito bom dia. Em nome da Coordenação Geral de Promoção de Registro Civil de Nascimento, em nome da Coordenadora Geral Tula Brasileiro, eu gostaria de saudar a todos. Sejam bem-vindos ao encontro Viveiro da Praxis número 1, lançamento da coletânea de estudos sobre registro civil de nascimento. Bom, convidamos para a composição da mesa de abertura o senhor chefe de serviço de promoção de acesso à documentação civil na FUNAI, Haroldo Rezende. O evento de hoje é um marco na retomada da política de erradicação do subregistro civil de nascimento pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Acompanharemos o lançamento de 5 publicações de estudos técnicos sobre registro civil de nascimento, produzidos no âmbito da Carta Acordo Flaxo Brasil. Eu convido o senhor chefe de serviço de promoção de acesso à documentação civil na FUNAI, Haroldo Rezende. Bom dia a todos. Em nome da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, eu gostaria de agradecer o convite da Tula e cumprimentar os colegas da mesa, na figura do Dr. Alex Vargem, e cumprimentar também todos os colegas que estão nos acompanhando, os indigenistas aí aqui no auditório e também no YouTube. É muito importante a gente ter essa compilação de estudos, essa divulgação de informações, porque na nossa atuação a gente vê que falta muito esse acesso à informação. E aí, quando a gente fala em combater o subregistro civil da população brasileira e principalmente das comunidades indígenas, a gente vê que, às vezes, por você acrescentar esse detalhe de ser indígena, a pessoa às vezes já pensa que não sabe nada. Na verdade, a gente precisa trazer o esclarecimento de que as previsões legais que existem já são suficientes para a gente entender toda a população brasileira. Então, por que a gente precisa trazer tanta especificidade assim? Por exemplo, agora com as novas atualizações legislativas na Lei 6.015, trouxe mais facilidade. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa de ter uma resolução específica do CNJ para trazer essa segurança jurídica. E aí a gente precisa ocupar alguns espaços, por exemplo, aí no FONEP. Eu até entendo, cumprimentar aqui a colega Geis, lá da oficial lá de Barcelos, eu entendo a dificuldade pelas quais eles passam, mas falta essa segurança jurídica para atuação na ponta. Então, é uma outra questão, além do esclarecimento, da gente sair um pouquinho dessa nossa zona de conforto. Estamos aqui no ar-condicionado, nesse ambiente agradável, numa discussão super importante, mas muitas vezes a gente pensa políticas, pensa execução, mas esquece que lá na ponta a situação é diferente. Lá, quando ela está atendendo uma família lá com 6 pessoas que não possuem recursos para se alimentar no dia, não possuem roupa, e a gente está aqui conjecturando situações que não se adequam àquela realidade. Então a gente precisa ter uns espaços de discussões em que a gente não fique só restrito aqui ao nosso ambiente, aqui do centralizado em Brasília, mas que a gente vá à ponta, conhecer a realidade e elaborar normas, provimentos, resoluções, seja lá o que for necessário, para que haja segurança jurídica prática, lá que quando o oficial for receber o indígena para fazer o registro, que ele não fique dependendo, às vezes, dessa diligência, preciso ver com o juiz, eu preciso de documentação da FUNAI. Não, a FUNAI está aqui para proteger e promover os direitos dos povos indígenas. Essa proteção não se confunde com tutela. A tutela caiu lá em 1988. Então a gente precisa trazer esse esclarecimento para todas as instâncias da sociedade e trabalhar em rede. Estamos tendo um grande sucesso instituindo redes intersetoriais de proteção social para os povos indígenas, com destaque lá para o Amazonas, que tem sido pioneiro. E por meio dessas redes, a gente tem levado essa segurança institucional, essa segurança técnica e essa perspectiva de quebra de paradigma na atuação de atendimento aos povos indígenas. Que muitas vezes, é indígena, a pessoa não chama a FUNAI. Não é assim, gente. Vamos voltar na legislação. Então, a gente já tem elementos práticos para que a gente possa combater o subregistro. E, por fim, pensar nas questões logísticas. Igual eu falei, aqui em Brasília é muito fácil. Você manda uma mensagem de WhatsApp, você manda um e-mail, você dá uma ligação, às vezes pega o carro, vai ali e resolve. Mas lá na ponta é diferente, gente. Lá na ponta você às vezes tem que montar quando tem um rádio funcionando, é legal. Então,
tem a comunidade que não tem acesso à internet, não tem acesso a meios de comunicação, a informação não chega, né? Foi dito aqui, mas de fato não vai chegar lá na comunidade, você leva 5 dias para chegar de barco, né? Então muitas vezes é a rádio cipó que a gente está utilizando, né? Que é o termo que a gente utiliza. Então vamos pensar também nessa infraestrutura, né, de comunicação entre nós aqui, os órgãos centralizados, entre os órgãos que estão lá na ponta e entre as comunidades, que não vamos conseguir fazer o controle social se essa informação não chegar lá para quem realmente precisa, para trazer o esclarecimento, para traduzir os conteúdos. Muitas vezes a gente faz uma divulgação muito bonita, tem um vídeo, tem um documentário, a gente está produzindo agora, está fundando um documentário acerca da erradicação do subregistro que a gente fez lá nos Corubos, povo indígena de recente contato. Mas se a gente não adequar esses materiais para que eles possam compreender na língua deles também, vai ficar faltando, né? E a logística também envolve o deslocamento prático, né, pessoal? Se a gente pensa aqui na nossa Brasília, a gente tem aqui, por exemplo, transporte público. Sabe por que não pode ter um transporte público lá para os ribeirinhos? Por que eles têm que gastar todo o recurso que eles recebem lá dos programas sociais do governo com transporte? Então eles ficam lá acumulando, ficam lá numa situação, acumulando tempo para que eles possam pegar um recurso, adquirir as suas coisas e depois fica naquela situação de vulnerabilidade social nas cidades, porque demora a ter acesso aos serviços, né? Falta essa compreensão, né? Alguns oficiais não têm essa segurança de resolver de imediato o problema e fica ali acumulando, esperando um calendário, esperando que não sabe que dia que é o dia do saque, e que recebe e gasta tudo com gasolina para poder voltar. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente fica aqui discutindo, né, umas normas bonitas, mas a gente esquece da aplicabilidade lá na ponta. Inclusive de soluções, ainda na questão logística, né? A gente está tentando, junto aqui com a minha colega lá de Barcelos, fazer, por exemplo, a implantação, né, de cartórios virtuais. Né? Porque que só tem um cartório no Brasil inteiro que está procurando a FUNAI para poder trazer essa solução. Né? Por que a gente não tem outros cartórios? Porque o recurso para o oficial ele vai sair de algum lugar, mas para o cidadão é muito oneroso para o cidadão indígena sair lá da comunidade indígena, né, e se deslocar quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar na cidade mais próxima. Então temos que pensar isso. Esclarecimento, segurança jurídica e soluções logísticas, porque senão a gente não vai conseguir combater o subregistro civil para os povos indígenas. Tá? Agradeço a oportunidade.